Boa noite a todos. Boa noite, graça e paz. É uma alegria muito grande, né? Apesar de ser um clichê que todo pastor, quando vai visitar alguma igreja, diz: é uma alegria muito grande, irmãos, estar aqui com vocês, mas de verdade, eu e o Jefferson nos conhecemos já há algum tempo, né? O pastor dos irmãos, e quero aproveitar até a oportunidade de poder agradecê-lo aqui. Ele deve, se não estiver nos assistindo agora e depois nos acompanhar, agradecer a oportunidade e a confiança de estar aqui com os irmãos, trazer a mensagem do Senhor, compartilhar um pouco do Evangelho do Senhor com os irmãos, um pouco da experiência de Deus na minha vida com os irmãos também, e também rogo ao Senhor para que nós possamos sair daqui edificados na palavra dEle e também na mensagem que Ele tem para nós nessa noite, né? Eu sei que hoje à noite, possivelmente, é um teste, né? Então, se o pastor Rickson trouxer uma boa mensagem, é certo que voltará uma outra ocasião, uma outra oportunidade, não é mesmo? Mas se a mensagem não for edificante também, certamente é a última vez que nos veremos. Mas eu tenho certeza que hoje é um dia especial que Deus separou para você, né? A nossa vida, falando em teste, é regada de testes. Deus gosta de nos testar. Eu tenho certeza que Ele testa a sua vida matrimonial na sua fidelidade com a sua esposa, com o seu marido. Eu vou pedir para a Tatá, minha amiga, que dá uma força, porque aquele negócio que eu te falei está apagando mesmo. Se você puder deixar só para... Eu tenho certeza que Deus te testa lá no seu trabalho, nas suas relações com os seus companheiros de trabalho, com os seus funcionários, com o seu patrão. Deus te testa na área financeira, não é verdade? Nós somos testados todos os dias, queridos. Em todas as áreas das nossas vidas, nós temos sido testados. E a grande verdade, para mim e para a sua vida, é que a nossa caminhada cristã com Deus, ela é regada de testes. Recentemente, abriu-se vaga, não sei se os irmãos acompanharam esse ano, para várias oportunidades de emprego no Exército Militar. E aí, para você participar, obrigado, para você participar do quadro, né, de complementação do Exército, você precisa passar por vários testes, né? Tem uma prova teórica, tem a prova prática, que você tem que fazer lá os exercícios, passar nas flexões de braço, no abdominal, aquele negócio todo. Depois tem os testes psicológicos. É engraçado como na nossa vida, em todas as esferas, até mesmo para você ter carta de motorista, você é testado. E eu estou falando isso tudo para os irmãos, porque eu quero ler um texto com você sobre um teste muito, mas muito sério que Deus fez com Abraão. E aí, através desse teste, prova de fé, Deus meio que moldou a vida de toda a posteridade desse homem, da família desse homem, da maneira como Deus espera que os seus discípulos, os seus filhos, sejam no dia a dia. E através desse teste, a gente vai ver agora, eu vejo que Deus espera que nós tenhamos uma vida oca, não no sentido de ser vazio, mas didaticamente falando com vocês aqui, oca, eu desejo que vocês guardem 3 siglas aqui para a nossa noite, para a nossa reflexão, que é a letra O de obediência. Quando nós estamos passando por testes, e grandes testes na vida, Deus espera que eu e você sejamos obedientes até o fim. A letra C, oca, vai guardando isso. A letra C é de confiança. Quando estamos sendo provados por Deus em nossa vida, o que Deus espera de nós não são questionamentos, não são desistências. Ele requer que sejamos confiantes. E A, O, C e A, por último, de quem imagina aí que é? A de adoração. A adoração.
tão didaticamente aqui com os irmãos, eu nem li o texto, mas eu quero que vocês gravem isso para a mensagem fixar lá no final. O de obediência, C de confiança e A de adoração. Guarde isso, que já são os 3 pontinhos que eu resumi aqui para vocês, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre eles. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22 é o grande teste na vida de Abraão. É um texto muito conhecido e provavelmente você já passou aqui por ele. Mas eu tenho certeza que a mensagem de Deus ela é sempre transformadora, impactante e diferente aonde ela passa, aonde ela é pregada. Eu tenho certeza que hoje você vai levar essa mensagem no seu coração, que vai transformar e desafiar a sua vida. No verso 9 ao verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Pois Abraão, por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, eu quero rogar ao Senhor pela tua mensagem, pela tua palavra. Estamos aqui com ela aberta e o meu objetivo aqui, com os meus amigos e irmãos, Pai, é poder expô-la da maneira que seja compreensível a todos. Que o Senhor me use como canal de comunicação do Senhor, como voz do Senhor, para que a tua palavra encontre um lugar especial no nosso coração e que sejamos moldados por ela como obedientes, confiantes e verdadeiros adoradores, conforme o Senhor requer de nós. Pai bendito, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, quem já passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, provavelmente lá na sua disciplina de física, estudou sobre Isaac Newton. Todo mundo já ouviu falar? Pronto, legal. Então, já usei um exemplo aqui muito bom para me comunicar com os irmãos. Ele elaborou várias leis, mas a terceira lei de Newton diz que para toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. É interessante que esse princípio ele é científico, ele não é bíblico, mas ele ilustra muito bem para nós como é a relação do homem com Deus. Uma relação sempre de ação, de providência de Deus na vida do homem e a maneira como o homem reage a essa ação providencial de Deus. Eu não sei se vocês repararam, mas desde o início do nosso culto aqui, o Hugo tem falado sobre o nosso Deus que é provedor. E diante de um grande teste, eu e você temos que ter essa verdade no nosso coração, de que o nosso Deus é um Deus que provê. Foi assim em toda a história da humanidade, desde a criação. Eu quero passar só o olho com vocês em alguns textos aqui. Abra sua Bíblia lá no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Você vai ver, nós não vamos ler os textos, mas você vai ver aí, eu vou passar com vocês o olho aqui, tá joia? Gênesis 1, você vai ver que Deus vai criar os céus e a terra sobre a substância do nada, apenas com o poder da sua palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a partir daí, no verso de número 3, os luzeiros se separaram, houve tarde e manhã. No verso de número 7, irmãos, as águas se separaram do firmamento. Então, começou-se a existir os mares e as terras. No verso de número 9, juntam-se as águas e aparece então a terra e etc. E aí vai até formar o homem do pó da terra. Só que lá no capítulo 2, versículo de número 16,
Deus vai regar essa terra, Deus vai preparar toda a criação, vai colocar o homem no jardim, e para provisão, manutenção da vida desse homem, Adão e Eva, no caso, Deus vai deixar uma norma. E aí, qual é essa norma? Lá no capítulo 2, versículo de número 16, diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque se dela comeres, certamente morrerás. Sabe o que isso significa para nós aqui, irmãos? Que desde a criação de todas as coisas, Deus agiu com providência de vida no homem, para mantê-lo vivo. E ele disse: olha, dessa árvore não coma, porque se dela comeres, você vai morrer. Como o homem reage a essa ação providencial de Deus? Desobedecendo a Deus, desagradando a Deus. Ele come do fruto daquela árvore, do centro do jardim. E por conta dessa desobediência do homem, toda a sua posteridade, toda a humanidade recebeu como herança o pecado original, o pecado do jardim, que nos condena eternamente à morte. O homem, Adão e Eva, pecaram contra Deus diante de uma ação providencial de vida de Deus. Diante desse texto, dessa verdade, eu quero pensar com vocês. Será que é possível, eu e você, diante de um grande teste na minha e na sua vida, reagirmos positivamente a uma ação providencial de Deus na nossa vida? Você acha que isso é possível? Responde no seu coração. Se é possível, irmãos, como o homem, como a mulher, como eu, como você, podemos então responder positivamente à ação providencial de Deus nas nossas vidas? E aí, a resposta são aquelas siglas que eu comentei com vocês aqui no começo. Em primeiro lugar, nós vamos responder positivamente à ação providencial nas nossas vidas, obedecendo a Deus até as últimas consequências. Obedecer a Deus até as últimas consequências. No versículo de número 9 e 10 do capítulo 22 que nós lemos, diz assim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão o altar e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Deus havia dado a Abraão uma ordem. E uma ordem que me soa até um pouco esquisito aqui, irmãos. Deus havia ordenado a Abraão a sacrificar, traduzir aqui para nós, a assassinar o próprio filho. A gente, quando lê esse texto, talvez a gente não fique tão claro para nós. Mas se a gente voltar um pouquinho no começo do capítulo, no versículo 1 até o versículo de número 8, nós vamos ver que Abraão ele vai receber esse teste, essa provação de Deus na vida dele. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E Deus disse: toma teu filho, teu único filho Isaque, quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O restante do texto vai dizer, vai relatar para nós um pouco sobre essa caminhada, sobre essa viagem de 3 dias que Abraão vai fazer até esse monte que Deus o manda assassinar o próprio filho. Pense um pouco na vida de Abraão. Eu não sei quantos aqui estão desde o começo do trabalho do início da igreja. Eu não sei quantos aqui acabaram de chegar. Eu não sei quantos de vocês têm um pouco mais de experiência de vida com Deus, de caminhada com Deus. Não sei quantos de vocês são novos convertidos. Mas eu quero pensar com vocês e me colocar um pouco no lugar desse homem. Porque ele também frequentava os cultos, aqui entre aspas, como eu e você na época dele. Ele ia na igreja como eu e você na época dele. Talvez frequentava lá os estudos bíblicos, reunia-se com a família como eu e você. Amava a família, amava a esposa como eu e você. Mas Deus, segundo o capítulo que nós estamos lendo aqui, o coloca numa prova.
humanamente falando, muito esquisito. Lembra que eu falei no começo que a nossa vida é regada de testes? Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você frequenta uma igreja, não é porque você faz parte de uma comunidade, que a sua vida vai ser regada de felicidades, de conquistas. Não. Deus, às vezes, gosta de nos colocar à prova. Ele fez isso com Abraão. E talvez ele já tenha feito isso com você. Certamente fez. E ele talvez nem pare por aí. Talvez ele vai te colocar em outras provas. Essa é a grande verdade da caminhada cristã. Mas me colocando no lugar de Abraão, eu fico pensando o que Deus queria com aquele homem. Um homem que com a boca muitas vezes confessou Deus diante dos homens. Mas na hora de provar a fé, Deus o ordena a assassinar o filho da promessa. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Ok, a maioria. Vai se colocando no lugar desse homem, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Interessante que o versículo de número 9 e 10 nos diz que Abraão obedeceu essa ordem de Deus. O texto que antecede esse trechinho que nós lemos, não diz que Abraão questionou a Deus. Talvez ele tenha questionado. Talvez no seu pensamento, no seu coração, não sei. Mas o fato é que o texto, versículo de 9, versículo de número 10, diz que eles foram para o lugar aonde Deus havia ordenado. Abraão tomou o cutelo para assassinar o filho. Ou seja, ele foi até as últimas consequências para obedecer a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que muitas vezes nós, como crentes, como cristãos, desobedecemos a Deus quando Ele nos faz uma ordem? Quando Ele nos dá uma ordem, revela essa ordem. É o inimigo se levantando aqui, irmãos. Vamos começar nada, fica quietinho aí, em nome de Jesus. Aí. Por que nós desobedecemos a Deus muitas vezes? Guarde isso, porque nós desconsideramos quem Deus é e que Ele está. Estou filosofando um pouco com vocês aqui, mas essa é a pura verdade. Quando nós esquecemos quem é esse Deus que nós servimos, nós desobedecemos, porque não levamos em conta a magnitude desse Deus. Quando nós esquecemos que Ele está aqui, que Ele está com você, mesmo quando você está isolado de todas as pessoas que você conhece, mesmo quando você está sozinho, Deus está. Deus está. Lá em Isaías, capítulo de número 6, abre sua Bíblia lá, Isaías 6, é a prova disso que eu estou falando para os irmãos. Isaías, capítulo 6, texto muito conhecido também, no verso de número 1, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O que isso significa, irmãos? Significa que o nosso Deus é um Deus transcendente. É um Deus que, ao mesmo tempo que está nas regiões celestiais, as abas da veste de Deus, o profeta via preenchendo o templo naquela época. Essa é a maior prova de quem é o nosso Deus, um Deus ilimitado e eterno. Ao mesmo tempo que Ele está no seu trono, Ele está aqui hoje. Ele habita aqui hoje. No verso de número 3, diz assim, e clamavam uns para com os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O nosso Deus não é só um Deus transcendente, mas Ele é um Deus imanente. Ele está aqui
como está lá na minha igreja presbiteriana Koinonia, como está também em outras igrejas, presentes na nossa nação e fora da nossa nação. É um Deus que está no seu trono, que está na terra e está além da terra. Ele preenche todas as coisas. Tudo isso que nós vemos está debaixo da majestade, da magnitude, do poder do nosso Deus, que é Criador dos céus e da terra. E aí, irmãos, quando nós esquecemos isso, quem Deus é e que Ele está, nós desobedecemos. Abraão tinha esse sentimento no coração. Ele não só professava com a boca quem era o Deus que ele servia, mas ele vivia de fato. Quando Deus ordenou, assassine o teu filho naquele monte, ele obedeceu. Ele obedeceu. Você vai ter oportunidades na sua vida para mentir. Lá no seu trabalho, na sua relação com a sua esposa, com o seu marido, seja quem for. Isaac, naquela viagem, ele poderia ter perguntado para o seu pai, pai, o que nós vamos fazer naquele monte? Abraão talvez pudesse ter essa oportunidade de mentir para o filho dele, mas ele não mentiu. Você vai ter a oportunidade de desistir da obra de Deus quando, às vezes, você passar pelos problemas que você passa na sua empresa, na sua casa, aqui mesmo na igreja, você vai desistir, você vai desanimar. Deus, não aguento mais isso. Coloca outra pessoa no meu lugar para fazer. Abraão podia ter desistido no meio da viagem. Ele não desistiu. Eu quero deixar esse exemplo para nós, irmãos, a sermos obedientes ao nosso Senhor até as últimas consequências, porque a nossa fé sem obras, ela é morta. Obedeça a Deus. E aí eu não vou rogar praga aqui para a sua vida não, tá bom? Eu sou pastor mesmo. Mas Deus vai provar a sua vida. Deus vai te colocar em testes. Em testes. E aí o desafio para mim e para você hoje é que quando as lutas aparecerem, quando a empresa for mal, quando os filhos não te obedecerem, quando tudo na sua vida der errado, eu quero desafiar você a ser um homem e uma mulher obediente a Deus, mesmo diante dessas circunstâncias. Por quê, irmãos? Porque como marido, como esposa, nós devemos manter também dentro do lar uma harmonia de amor, de cumplicidade, de respeito, de educação, porque tudo isso também Deus nos ordena. E isso glorifica ao nosso Senhor. Essa é a primeira lição que eu quero deixar para nós aqui. Que sejamos obedientes até as últimas consequências, como Abraão também foi ao Senhor, diante de uma situação muito difícil. Mas ele fez isso sabendo quem era esse Deus. O nosso Deus é um Deus provedor. A gente vai concluir isso no final. O nosso Deus é um Deus provedor. É um Deus que cuida. É um Deus de perto, de longe, como diz a canção, porque é um Deus presente, não é um Deus ausente, é um Deus presente. Que possamos obedecer a Deus até as últimas consequências, amém? Em segundo lugar, irmãos, quando nós somos colocados em testes, em prova, quando Deus nos coloca nessa rota do nosso caminho, a nossa segunda atitude que Deus espera de nós é que sejamos mais confiantes, que possamos confiar as nossas vidas nas mãos desse Deus que é Criador dos céus e da terra. No verso de número 11 e 12 diz assim, mas do céu, no capítulo 22, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Queridos, Deus fez promessas para Abraão. Se você conhece a história dele, você vai se lembrar disso. Eu quero passar alguns textos com vocês aqui. Mas o fato é, Deus fez promessas para esse homem a respeito do futuro dele. Mas uma dessas promessas é que ele teria com a sua esposa Sara um filho.
e através desse filho viria uma posteridade do qual Deus iria estabelecer o seu povo, a sua igreja. Aliás, eu e você estamos hoje aqui, porque Abraão obedeceu a Deus, e porque Abraão confiou a sua vida, a vida da sua família, nas mãos deste Deus Todo-Poderoso. Eu quero ver com vocês alguns textos. Volta um pouquinho para a gente poder entender o contexto. No capítulo de número 15 de Gênesis, no verso 4, diz assim até o verso 6. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, irmãos, Abraão creu no Senhor, porque para ele, não sei se todos sabem, mas é importante falar, para ele era impossível que ele pudesse gerar um filho com a sua esposa. Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Abraão já estava avançando em idade, mas Deus dá uma promessa, ele faz essa promessa. Vamos continuar, no capítulo 17, verso de número 19, diz assim: Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. E aí no capítulo de número 21, no verso 1, diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, ou como lhe prometera, e cumpriu o que lhe havia prometido. Ou seja, Deus cumpriu a promessa que eles teriam um filho. Sara engravidou. Abraão já era de idade avançada. O milagre aconteceu. Deus operou um milagre. Isaque nasceu. Aquele menino cresceu na família. Crente, os meninos crentes, correndo para cima e para baixo, sabe? Aquela criançada cheia de saúde, ligado no 220. Isaque era esse menino. Só que certa noite, Deus ordena a Abraão a assassinar o filho da promessa. Não parece ser um Deus meio confuso? Um Deus que promete dar, é o mesmo Deus que ordena tirar. Depois de Abraão ouvir todas essas promessas de Deus, irmãos, ele só poderia responder à ordem de Deus com a sua fé. Com a sua fé. Quando Abraão creu, diz o texto de Gênesis 15, isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi justificado. Não é à toa que Abraão é conhecido como o pai da fé pelos judeus. Abraão é muito importante para nós como exemplo desse homem que, diante de um teste tão perigoso, diante de um teste que poderia afastá-lo da presença de Deus, que poderia fazê-lo desanimar no meio do caminho, ele diz: eu confio no meu Deus. E é nas mãos dele que eu entrego a minha vida e a vida da minha família, a vida do meu filho. Se tiver que tirar a vida do meu filho, eu o farei, porque confio no meu Deus. Já imaginou isso, irmãos? Quando eu me converti, eu sempre pedi a Deus para Ele trabalhar também na vida da minha família. Eu venho de uma tradição católica, meus pais são ministros na Igreja Católica. E por muitos anos, lá no comecinho também da plantação da nossa igreja, eu e o seu Rubens, falecido diácono da nossa igreja, nós ajoelhávamos várias ocasiões, nas vigílias da nossa igreja. Aliás, naquela ocasião, eu orava pela família dele que estava afastada. Hoje o filho, depois que ele faleceu, retornou à nossa igreja, né? E ele orava pela minha família, para que Deus pudesse fazer essa transformação que fez na minha vida, na vida da minha família. Quantas vigílias nós passamos na igreja, orando pelas nossas famílias. Até hoje, Deus não trabalhou essa transformação na vida da minha família. Vamos dizer assim, uma transformação institucional, religiosa.
Isso ainda não aconteceu. Mas várias oportunidades e experiências eu tive na minha família, irmãos. Por conta, por exemplo, de um batismo que aconteceu lá na Igreja Koinonia, a minha família foi convidada e foi participar do culto, a família inteira. E naquela ocasião, eu era o pregador. Isso já tem um tempo já. Então, naquela época, eu já tive a experiência de ter a minha família me ouvindo pregar. Quando numa outra época, não muito distante, eu era aquele que dava trabalho na família. E aí isso, quando eu leio a história de Abraão, as minhas experiências que eu tive depois da minha conversão, isso enche o meu coração de confiança, irmãos, de fé, porque eu sei que da mesma forma que Deus proveu vida para Isaac e livramento para Abraão, Ele pode também prover livramento para você. Ele também pode transformar a minha família. Ele vai transformar a sua família. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não é um Deus ausente. Não é um Deus que está aquém de nós. Se nós confiarmos as nossas vidas nas mãos de Deus e entregarmos nas mãos do Criador, Ele há de prover aquilo que mais nós necessitamos. Mas o que nós mais temos visto por aí são as pessoas entregando as suas vidas aos amuletos. As pessoas confiando mais no dinheiro do que no próprio Deus, achando que estarão seguros. As pessoas confiando mais na cerca elétrica que protege a sua casa, nos seguranças que estão lá diante de você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se existe um Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, por que não entregarmos as nossas vidas naquele que tem poder? Naquele que é Criador. Nosso Deus é a pessoa mais poderosa que existe. E é a Ele que nós devemos confiar as nossas vidas. É a Ele que nós devemos confiar a nossa empresa. É a Ele que nós devemos confiar a nossa família. É a Ele que nós devemos confiar o nosso patrão, aquele patrão chato que fica pegando no pé. É a Ele que nós devemos confiar os nossos filhos. O nosso Deus é um Deus provedor. Abraão confiou em Deus e entregou a vida de Isaac pela fé. Como é que eu sei disso, irmãos? No capítulo 22, versículo de número 5, diz assim, ó. Então disse aos seus servos, preste bem atenção nesse versículo. Esperai aqui, Abraão falando com os seus servos. Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, o verbo está no plural aqui, não está, irmãos? Na primeira pessoa do plural. E tendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu não sei se você já leu esse texto e quando você leu, você passou um pouco aleatório e despercebido sobre o texto. Mas esse versículo revela muito para nós quem é esse Abraão. Esse versículo revela muito para nós a confiança desse homem que diante de um teste tão grande, tão difícil e tão perigoso, ele tinha uma certeza plena no coração de que ele ia para aquele monte sim com o filho. E que se fosse necessário, ele sim assassinaria o filho. Mas ele diz para os seus servos, fiquem aqui com o jumento. Eu vou com as ferramentas, eu vou com o meu filho, mas eu tenho certeza que logo voltaremos. Eu e Isaac estaremos aqui com vocês. Ô irmãos, que fé é essa inabalável? Que certeza é essa que preenche o coração, que diante de tempestades que você não vê o outro lado, você tem a certeza de que Deus vai contigo, de que Deus segura na tua mão, e que você está diante de um Deus que é todo-poderoso, provedor de todas as coisas. As situações nas nossas vidas, às vezes, vão parecer, irmãos, confusas. Você ama a Deus, você serve a Deus, você ama os seus irmãos, ama a sua família, mas aí Deus permite você perder aquilo que você mais valoriza na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua vida, responde para você mesmo.
o que é que tem mais valor para você? Hoje, o que é que você mais valoriza na sua vida? Respondeu no seu coração? Sim? Respondeu? Deixa eu te fazer outra pergunta. Se Deus hoje, em nome de Jesus isso não vai acontecer, mas se Deus hoje, de certa maneira, assim como lá em Gênesis, se manifestasse para você e dissesse, largue mão disso que você mais valoriza por mim, você faria isso? Deixa eu ser mais específico com vocês aqui, porque vocês também estão compartilhando aqui comigo. Todos aqueles que disseram que tinha filho, que levantaram a mão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus mandasse você assassinar o próprio filho no nome dele, você obedeceria? Você confiaria nesse Deus? Eu ainda não tenho filhos. A gente tem sobrinhos. E a afeição que a gente pega pela criança é tão grande. O cuidado, a dependência que ela tem de nós. Você vai educando aquela criança, ela vai crescendo. Você vai corrigindo o caminho dela. Você vai ensinando. E se Deus permitisse você, por uma fatalidade, perder o seu filho? Tenho amigos no ministério, irmãos, que infelizmente passaram por isso. Um pastor até do nosso presbitério aqui. O filho foi acometido, acho que com 7, 8 anos, 9, alguma coisa assim, bem pequenininho. Infelizmente, com um câncer na cabeça. E o câncer o levou assim fatalmente em pouco tempo. E para mim isso, apesar da dor, da tristeza, da história tão triste, eu via na vida desse pastor amigo, da sua esposa, uma confiança tão grande, irmãos, que é inexplicável. Eu não sei o que é perder um filho. Recentemente, eu e minha esposa perdemos um cachorro, eu quase morri, de tão mal que eu fiquei, tão mal. Mas um filho, irmãos, um filho. Por quê? Porque o natural, irmãos, é que os filhos possam enterrar os seus pais. Isso é o natural. E já é difícil para nós. Nós não fomos programados, preparados, criados para a morte. Mas um filho. Eu te faço essa pergunta, reflita porque isso é importante. Até onde vai a tua fé? Confiar em Deus até as últimas consequências, irmãos. Confie em Deus. Confie em Deus. Porque confiar em Deus é um ato nobre de fé. Tem um texto, abre sua Bíblia aí, a gente vai encaminhar para o final. Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2, no verso 14, diz assim, ó, eu gosto muito desse texto. Esse texto me confronta toda vez que eu leio. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Várias perguntas aqui para você pensar. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus não é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. A fé
ela dirige as suas atitudes. A fé, ela direciona a sua conduta. E não se engane, irmãos, as pessoas reparam em nós. As pessoas observam as nossas atitudes e a nossa conduta. Eu estou aqui falando com vocês, e ao mesmo tempo que eu estou falando com os irmãos, vocês estão me observando. A maneira como eu caminho para lá e para cá, como eu me comunico, a roupa que eu estou vestindo, vocês estão me observando. Mas o fato é que as pessoas reparam em você. E se elas te conhecem, porque você professa a fé cristã, elas reparam mais ainda. Mais ainda. E eu tenho que chamar a sua atenção para isso. Abraão professava o Deus que ele servia, Deus que ele conhecia, e ele obedeceu até as últimas consequências. Por quê? Porque a fé direciona as obras. A fé é ela quem dá o caminho para as suas atitudes. E Abraão, ele andava alinhado nas obras e na fé. As pessoas, quando viam a vida de Abraão, viam Deus. E é assim na minha e na sua vida, irmãos. Lá no seu trabalho, as pessoas te observam. E talvez você já tenha passado por situações em que elas apontaram o dedo para você, ó, você não é cristã? As pessoas da sua família, muitas vezes, observam o que você faz, o que você fala, porque na nossa vida, o tempo todo, nós somos observados. O fato do nosso Deus ser um Deus onisciente e onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós sentimos, porque Ele é Deus. Mas as pessoas, em todo o tempo, têm observado o que nós fazemos. E a nossa fé tem que ser também, estar de acordo com a nossa conduta, com as nossas atitudes. Deus requer isso de nós, diante dos testes que Ele irá nos colocar. Obediência, confiança, as duas juntos. Juntos, irmãos. Testemunho de vida em Cristo. Quando as pessoas estiverem observando você, quando as pessoas estiverem reparando nas suas atitudes, elas vão ver Cristo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que seja assim. Nós estamos diante de muitos olhos. De muitos olhos. Essa é uma grande verdade. Cadê o Hugo? O Hugo está aqui? Não? Ô Isa, vem cá então. Me ajuda aqui. Vem cá. Faz favor. Vem cá. Não, mas ela não gosta também. Aí hoje eu escolhi você. Não vou te expor, não. Pode ficar tranquilo. Vem cá. Só para você segurar o microfone. Ó, fica tranquilo. Vou precisar das duas mãos. Irmãos, eu vou fazer uma dinâmica com vocês para vocês verem como as pessoas nos observam. Tá bom? Não vou expor ninguém. Pode ficar tranquilo. Nós não vamos rezar também, mas coloca a mão assim na frente do rosto. Isso. Ok. Falei que você não ia ficar exposta, você não vai fazer a dinâmica. Aí. Isso. Esfrega um pouquinho aqui assim, ó. Bem devagar. Isso. Aí. Agora acelera um pouquinho. O ar-condicionado está ligado, um pouquinho frio, não está? Mas eu sei que a sua mão deve estar um pouquinho esquentando agora. Mas, ó, repara aqui em mim, observa. Acelera bastante. Muito. Isso. Esquentou a mão bastante? Agora coloca a mão na nuca. Obrigado. Obrigado. Viu? Depois você me agradece por essa dinâmica, viu, Isa? Irmãos, vamos caminhar aqui para o final, bem rapidinho. Eu vi vários de vocês colocando a mão no queixo. Quem colocou a mão no queixo? Sincero, seja sincero, coloca isso, levanta a mão aí. Alguém pode, assim, livremente falar por que você colocou a mão no queixo? Quem pode falar? Ok, isso. Como é que é o nome da irmã? Ok. A Paula me viu colocando a mão no queixo e fez igual, como muitos de vocês aqui. Muitos, a maioria de vocês colocou a mão no queixo. Eu mandei colocar a mão onde? Mas vocês colocaram no queixo, sabe por quê? Porque as nossas atitudes gritam muito mais alto do que as nossas palavras. E olha que eu estou falando daqui para vocês, em todo momento aqui no finalzinho, as pessoas reparam o que nós estamos fazendo.
Não é assim? Eu estou falando com vocês, e vocês estão reparando o que eu estou fazendo. Quando eu falei para colocar a mão na nuca, vocês colocaram no queixo porque eu coloquei. De propósito, lógico. Só para mostrar para vocês na prática, porque as pessoas reparam naquilo que nós fazemos. Aquilo que você fala vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas a tua vida, o teu exemplo, impacta outras vidas. Mas há a última característica nossa para agradar a Deus, que é a adoração. Vamos caminhar para o final? No verso de número 13, 14, do capítulo 22, diz assim. Eu fugi aqui do texto, perdão. Gênesis 22, 13, 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Irmãos, Abraão tinha todos os motivos do mundo para não adorar a Deus. Deus deu uma ordem para ele, que talvez eu e você não obedeceríamos. Se formos sinceros conosco mesmo, jamais faríamos o que Deus ordenou: matar o próprio filho. Mas o que Abraão fez? Obedeceu, teve fé, confiou em Deus, mas acima de tudo, ele adorou esse Deus. E diante dessa postura de Abraão, Deus proveu a ele um cordeiro inocente, simbolicamente preso pelos chifres, porque chifre no Antigo Testamento simboliza poder. E o cordeiro estava preso, inocente, vencido, pronto para a morte. Esse cordeiro simboliza para nós o mesmo cordeiro de João Batista. Quando Jesus estava passando por ele, ele disse assim: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o mesmo cordeiro que o apóstolo Pedro pregou lá em Atos capítulo 2. Arrependei-vos dos vossos pecados. Ele vai pregar Cristo crucificado naquela cruz, naquele monte. E esse Cristo não somente morreu, mas ressuscitou, está à destra do Pai, porque o túmulo está vazio, porque a cruz está vazia. Cristo venceu a morte. Meu irmão, minha irmã, era para eu e você estarmos pregados naquela cruz. Por conta do pecado de Adão e Eva que eu falei no começo, era para eu e você estarmos condenados eternamente ao inferno. E a boa nova do Evangelho não faz sentido sem a má nova do Evangelho, que é a nossa condenação, que é a nossa dependência e necessidade de salvação, de graça, de misericórdia de Deus nas nossas vidas. Quando Deus provê um cordeiro para Abraão, Ele está dizendo para mim e para você hoje: eu farei a mesma coisa com você, quando entregar o meu próprio filho, o unigênito do Pai, para morrer no seu lugar. João 3,16 é um texto muito conhecido por mim e por você, mas é um texto belíssimo. Deus vai entregar o seu próprio filho e vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não veio para condenar, julgar o mundo, ele veio para salvar. Deus proveu libertação e salvação para Isaac. E ele responde com adoração. O desafio para nós essa noite não é somente obedecer e confiar, porque isso é religiosidade. Deus procura os verdadeiros adoradores. E nessa noite, nós possamos erguer um altar no nosso coração, para que nós sejamos adoradores do nosso Senhor Criador dos céus e da terra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra exposta aqui. O desafio que o Senhor deixou para as nossas vidas e para o nosso coração, para o nosso ministério pessoal. Meus irmãos estão aqui, ó Deus, para Te adorar. E assim como fez Abraão, que ergueu um altar naquele monte diante da Tua libertação e provisão, nós sabemos que é necessário todos os dias das nossas vidas erguemos também um altar no nosso coração, para que o Senhor possa sentar e reinar. Ó Deus, nos capacite, porque nada, Pai,
nada do que fazemos hoje, seja a obediência, seja a confiança, seja o exercício de adorar, nós não fazemos isso pelas nossas forças ou competências ou merecimentos. Fazemos porque o Senhor já fez por nós naquela cruz. O Senhor nos amou com um amor incondicional. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor veio ao nosso encontro primeiro naquele jardim diante do pecado. Não fomos nós que fomos ao seu encontro, Pai. O Senhor veio. O Senhor abraçou. O Senhor nos limpou. O Senhor nos purificou. O Senhor nos libertou. Muito obrigado pela preciosa salvação em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque hoje temos o privilégio de estarmos diante da mesa do Senhor, que representa o corpo moído, o sangue derramado, que nos salvou da nossa condenação, Pai. Nos capacite, nos santifique a sermos mais obedientes, confiantes e verdadeiros adoradores do Senhor, em nome de Jesus. Amém.